Graça e paz. Vamos continuar meditando na segunda carta de Pedro, lendo, meditando nesta carta. E que Deus revele para nós a sua palavra, a sua vontade. Domingo passado falamos do juízo, condenação e perdição dos falsos mestres. Hoje vamos analisar o caráter dos falsos mestres. Vamos destacar as características gerais dos falsos mestres de todos os tempos. Características que o apóstolo Pedro colocou aqui na sua carta, neste capítulo 2. Vamos então ouvir a leitura do verso 10 ao 12, capítulo 2 da segunda carta de Pedro, versos 10 ao 12. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Os versos 10 a 12 mostram algumas características dos falsos mestres. Começa aí dizendo: seguindo a carne, andam em imundas paixões. Falando aqui dos falsos mestres, o andar deles, como que eles andam. Aqui diz: seguindo a carne, andam em imundas paixões. Eles seguem os seus próprios desejos pecaminosos e imorais. Isto aqui, irmãos, está mostrando a velha natureza pecadora e pecaminosa desses falsos mestres. Os falsos mestres seguem a natureza pecaminosa que eles têm, porque eles nunca foram salvos dessa natureza perversa. Aí no versículo 12, na outra versão, a outra versão diz: mas estes, como animais irracionais, que seguem a natureza. Seguem a natureza. Os falsos mestres também seguem a natureza deles, a natureza pecadora, pecaminosa, perversa, ímpia. Pedro também diz que eles desprezam, difamam, insultam as dominações espirituais. São atrevidos, arrogantes e obstinados.
Eles não têm nenhum respeito pelas dominações e autoridades superiores e os insultam, são arrogantes. Pedro diz que até mesmo os anjos, sendo muito mais fortes e poderosos do que eles, não os acusam. Falando aqui das dominações na presença do Senhor. Eles, os falsos mestres, fazem isto para ostentar poder, para impressionar, exibir. Não me compete zombar de nenhuma dominação celestial caída. Não me compete. Nós, como nascidos de novo em Cristo, como filhos de Deus regenerados, nós resistimos com a palavra de Deus, resistimos o diabo, resistimos dominações com a palavra de Deus, com o que está escrito na palavra de Deus, e não com chacotas, com orgulho, com ignorância, com presunção. Então, seguir a natureza pecaminosa, carnal, desembestada dentro desses falsos mestres, arrogância, presunção, são as primeiras características destacadas pelo apóstolo Pedro dos falsos mestres. Quando você notar dinheiro em primeiro lugar, necessidade de projeção pessoal, juízo infamatório, atitude sutil de negar o sacrifício de Cristo, a suficiência de Cristo, modismos, novidades, invencionices teológicas, faça o seguinte: caia fora, fuja, porque é falso mestre. Seja criterioso, não poupe os falsos mestres, submeta tudo ao exame criterioso da palavra de Deus. O que não passar no exame criterioso da palavra de Deus é falso, tem que ser descartado. Veja o versículo 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, falando aqui dos falsos mestres. Significa dizer que o fim deles é certo e será um fim terrível. Esses falsos mestres serão destruídos por todas as coisas perversas que cometeram, pelas suas perversidades, impiedades. Pagarão com sofrimento o sofrimento que causaram aos outros.
Essa é a paga, é o salário que estes mestres terão pelo seu pecado. Pedro continua dizendo a respeito dos falsos mestres: quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Aqui está algo terrível. Quando esses falsos mestres se reúnem com a congregação, com os irmãos, eles são comparados e foram comparados pelo apóstolo Pedro a nódoas, manchas, deformidades. São nódoas e manchas regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de amor, das festas dos irmãos. São uma vergonha, uma mancha no meio dos irmãos, com seus modos enganosos e suas mistificações. Eles vivem em pecado repugnante. Por outro lado, se juntam aos irmãos em suas festas fraternais como que se fossem verdadeiros, sinceros, mas não são, são enganadores. A intenção dos falsos mestres não é sincera, não é verdadeira. Aparentemente professam crer na verdade, mas não possuem a realidade interna, a vida de Cristo, deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Aqui está algo terrível. Deleitando-se em seus enganos. Tem prazer em seu modo enganoso de ser, de ensinar, de falar. Versículo 14. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Tendo os olhos cheios de adultério. O olho tem lascívia. Tem adultério no olho. Tem adultério no olho, porque tem adultério no coração. Diz aqui algo terrível. São insaciáveis no pecado. Insaciáveis. Mulher nenhuma pode escapar aos seus olhares pecaminosos. Tem adultério no olho. Nenhuma mulher escapa. Pode ser não crente, crente, nenhuma. Eles são inconfiáveis. Você vai porque quer. Não se confie em falso mestre, em falso pastor, falso pregador, que não é nascido de novo e que tem essas características. A palavra de Deus está dizendo:
Eles nunca se fartam do adultério. Divertem-se seduzindo mulheres frívolas, porque essas assanhadas, frívolas, que também não são regeneradas, esses falsos mestres conseguem levar para a cama. E não pense que eu estou exagerando não, porque é Pedro que está dizendo, é a palavra, e é assim mesmo. Exercitam-se em ser gananciosos. Aí Pedro diz que eles são filhos malditos. Filhos malditos. Pedro não está amaldiçoando os falsos mestres. Não. Também não está xingando os falsos mestres quando diz que eles são filhos malditos. Pedro apenas está dizendo que eles são portadores de uma maldição. Maldição de pecado, do pecado, maldição, essa maldição do pecado. E também Pedro está antevendo a condenação já há muito tempo lavrada pelo Senhor para esses falsos mestres. Aí no verso 14 tem uma expressão terrível em relação aos falsos mestres: engodando almas inconstantes. É assim que diz a sua? Pode ver aí também, então, novamente. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes. Engodando, enganando almas. Engodando, no original, tem o sentido de apanhar com isca. Você coloca uma isca no anzol, joga na água, engana o peixe e pega. Tem muita gente debatendo no anzol das iscas dos falsos mestres. Gente crente, crente, mas não gente regenerada. Porque tem crente regenerado e tem crente não regenerado. São pessoas sem conteúdo. É só aparência. São nuvens que não transportam água, disse o apóstolo Pedro. Não tem condições de melhorar ou trazer vida, porque a água renova a superfície, a vegetação. Mas os falsos mestres não passam de nuvens vazias. Verso 15 e 16. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo
animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Abandonaram o reto caminho. O que é este reto caminho? É Cristo, é Jesus, é a doutrina de Cristo, é a palavra. Eles abandonaram, desviaram, antes de chegar a uma experiência com o Senhor, com o caminho reto, que é o Senhor, que é Jesus, que é a palavra, que é o ensino do Senhor, que é a verdade de Cristo, e a verdade é Ele. Antes disso, o falso mestre, essa pessoa, desvia. Por que desviou? Desviou porque não tinha chegado à experiência. Porque quem chegou a uma experiência verdadeira não desvia mais, não sai mais de Cristo, e nem Cristo sai dessa pessoa. Então diz aqui que abandonaram o reto caminho, o caminho que é Cristo. Esses falsos mestres se extraviaram, tomaram desvios, saíram da rota, da direção, seguindo pelo caminho de Balaão. Porque tem o reto caminho e tem o caminho de Balaão. Pedro cita o caso de Balaão. Esse Balaão foi um profeta movido pela ganância e que amou o dinheiro, amou o prêmio da injustiça, amou o prêmio da injustiça, do pecado, do lucro. Ele seguiu a cobiça pela recompensa financeira. Estou comentando aqui sobre essa figura citada aqui por Pedro, porque Pedro está comparando os falsos mestres com o profeta Balaão. E ele recebeu o castigo pelo seu erro. Em vários sentidos, os falsos mestres são semelhantes ao profeta Balaão. Esse falso profeta passou-se por porta-voz de Deus, como essa gente hoje diz que é porta-voz de Deus, mas não é. Vamos aqui pegar o texto de número 22, versículo 38. Vamos ver lá se é o versículo. Respondeu Balaão a Balaque: eis-me perante ti, acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. Você vê, Balaão está dizendo: a palavra que Deus colocar na minha boca. Ele está se passando por um porta-voz de Deus. Ele também induziu a outros a pecar. Apocalipse 2, verso 14, ali mostra esse esforço, essa obra perversa de induzir a outros pecar. Tendo, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentaram a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição.
Você vê, ele tentou passar por porta-voz de Deus, ele fez com que outras pessoas cometessem pecado, que é o que acontece nesses grupos dirigidos pelos falsos mestres. Há um incentivo ao pecado, até na maneira dele pregar, ele incentiva a pessoa a pregar. E tem mais uma coisa, e essa é a que mais é semelhante aos falsos mestres de hoje. Tudo é semelhante, essa aqui é um pouco mais. Ele usou o ministério, a mensagem, a pregação. Ele mesmo disse que era porta-voz de Deus. Ele usou o ministério para ficar rico. Ele usou o ministério para ganhar dinheiro, para enriquecimento material. Isso é muito parecido com os falsos mestres de hoje. Pedro até disse que eles são movidos por ganância, dinheiro, grana. Não estou acusando ninguém, só estou aqui mostrando que tem uma semelhança. E está aqui na palavra de Deus, e a palavra de Deus está denunciando. A principal motivação de Balaão era o ouro, a grana, dinheiro. Essa era a grande motivação do profeta Balaão, e também é a grande motivação, o que move os falsos mestres atuais. Em uma de suas tentativas de amaldiçoar Israel, Balaão e sua jumenta encontraram o anjo do Senhor. Alguns estudiosos dizem que esse anjo do Senhor que surgiu apareceu ali de Balaão e da jumenta, e a jumenta viu, Balaão não viu. É o próprio Senhor Jesus, em uma manifestação pré-encarnada. A jumenta se recusou a prosseguir. O que fez Balaão? Espancou a jumenta, bateu nela. E ela o repreendeu em linguagem humana. Houve um milagre, eu não sei se foi um milagre, eu sei que a jumenta falou porque Deus fez ela falar. Nesse assombroso fenômeno, um animal de carga, uma jumenta, falou com voz humana, demonstrando ter melhor senso do que o dono, né? O milagre não foi suficiente para refrear a insensatez do profeta. Preste bem atenção aqui que estamos diante de algo terrível. Falso mestre é coisa do bicho mesmo. Falso mestre é coisa do demônio, é algo, é coisa ruim mesmo. Deus disse ao profeta
o que não fazer. Preste atenção, Deus disse ao profeta Balaão o que ele não poderia dizer. Deus falou o que não dizer. E não ficou só nisso. Deus estava querendo impedir aquela loucura, doidice do falso profeta Balaão. E começou dizendo para ele o que ele não poderia dizer. Deus disse assim: olha, isso aqui não é para dizer. E nós temos aqui a palavra do Senhor dizendo o que pode e o que não pode. O falso mestre não está nem aí. Ele chuta a palavra de Deus, passa por cima, só por causa da sua ganância, da sua avareza. Então Deus começou assim, falou que não era para dizer. Aqui Deus estava querendo impedir, não ficou aí. Deus levantou barreira a fim de evitar que ele fizesse o que Deus disse para não fazer. Que barreira? O anjo do Senhor. E não ficou nisso. Você vê como que é resistente, é encardido um falso profeta, um falso mestre. Deus, na terceira tentativa, permitiu uma muda jumenta falar com voz humana. Irmãos, aqui nós temos aqui no mínimo um fenômeno fantástico, assombroso, já era dele cair em si. Mas, apesar de tudo, o profeta falso continuou a sua obra, continuou no seu erro. Por isso o que ele fez é chamado na palavra de Deus de caminho de Balaão, o caminho da desgraça, do erro, o caminho da desgraça de um falso mestre. Balaão persistiu no seu erro depois de tudo isso. Por quê? Por quê, irmão? Por que ele persistiu? Sabe por quê? Porque secretamente se apegou ao amor, ao lucro, e pereceu por isso. E o mesmo acontecerá com os falsos mestres. Quem era Balaão? Deuteronômio 23, verso 4, ali temos uma informação a respeito dessa pessoa. Porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho, quando saíreis do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Então nós somos informados que ele era originário da Mesopotâmia, lá na região da Babilônia, onde hoje é o Iraque, ali naquela região. Se ele tivesse, o Balaão, se ele tivesse buscado a justiça, buscado a piedade, buscado o Senhor, o Deus de toda a terra, juiz de toda a terra, o Deus do universo todo, Deus que criou tudo, lá mesmo, na Mesopotâmia, na Babilônia, se ele tivesse buscado isso, estaria hoje no rol daqueles gentios destacados nas Escrituras. Melquisedeque, Jó, Jetro,
E tem outros. Infelizmente, ele preferiu o prêmio da impiedade. Hoje, ele é lembrado como falso profeta. Ele poderia ser hoje lembrado e citado na palavra como um profeta de Deus. Mas não, ele é lembrado como um falso profeta, um profeta movido pelo dinheiro, movido pela ganância e pela cobiça. Ele era um profeta que caminhava com os reis corruptos, perversos e maus. Assim como hoje. Não estou querendo acusar ninguém, nem vou citar nome. Tem muita gente, muitos pastores, falsos mestres, desfilando arrogantemente nos corredores do palácio em Brasília, puxando o saco, querendo dinheiro. Não pense que é outra coisa, não, é dinheiro mesmo. Estão lá. Ele sabia usar a teologia para corromper. Porque a gente viu lá no texto de Apocalipse 2,14 que ele ensinou, ele usou uma teologia para ensinar as pessoas a cometerem o erro, desviar do Senhor. Então, ele era um profeta que usou a teologia para corromper o povo, assim como hoje. Quantas doutrinas terríveis, esquisitas, heréticas, mas o povo gosta. Depois de ouvir tantas mentiras, tantas heresias, ainda diz: que culto maravilhoso. Maravilhoso nada. Nunca se criou tantas teologias e modismos para corromper o povo dos nossos dias. Balaão e os falsos mestres têm muito em comum. Você viu, né? Tem muito em comum. É só você depois estudar em casa os demais textos ligados a Balaão, todo o capítulo lá, em número, e você vai ver que os falsos mestres têm muitas coisas em comum com Balaão. Veja o versículo 17. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Os falsos mestres são comparados a uma fonte sem água e névoas impelidas por temporal ou nuvens levadas pela tempestade. Significa o quê? Significa que são inúteis. Inúteis. Promete muito e não dá nada. É fonte sem água. Promete água, mas não tem água. Promete, mas não dá. Não tem. Prometem o que não podem dar esses falsos mestres. Tem aparência, mas não tem a realidade. Como névoas ou nuvens impelidas ou levadas pelo vento. Névoa. Desfaz rapidamente. Você sabe que é assim. Muda com frequência. Não demonstra fidelidade nenhuma. É essa característica que está sendo destacada aqui.
Falso mestre não tem fidelidade nenhuma com coisa nenhuma da palavra de Deus. Não está nem aí. Ele muda. Ele é névoa. Só que a palavra de Deus diz algo aqui que não é brincadeira. Não é brincadeira. Para eles está reservada a negridão das trevas. Estão condenados aos abismos eternos das trevas. Deus mesmo reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Esse é o fim dos falsos mestres. E os seus seguidores certamente terão o mesmo fim. Porque o falso mestre vai ter um fim e o seu seguidor não pode ter um fim diferente. Então, irmãos, vamos ser criteriosos. Vamos analisar bem o caráter e a obra dos falsos mestres.